Primeiro que tudo, é de agradecer ao Dr. Pedro Lopes por aceitar ser o chairman, o presidente destas conferências de valor e que efetivamente até ao momento têm demonstrado uma mais-valia para as nossas organizações. A outra nota que é particular é que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares continua a acreditar no Serviço Nacional de Saúde e nos profissionais de saúde para melhorar a qualidade da prestação de serviços. E não nos parece, pelo menos, ajustado que, promovendo a insegurança ou alertando para a falta de cuidados ou alarmando para a falta de qualidade de cuidados, seja uma solução para melhorar o que fazemos hoje no Serviço Nacional de Saúde. Não é gerando essa desconfiança, não é desconfiando também da qualidade da gestão, não é certamente a criar mais unidades de monitorização que vamos melhorar o que fazemos hoje no Serviço Nacional de Saúde. E era importante, uma vez por todas, termos a noção de que pelo menos nos últimos 2, 3 anos, e poderemos dizer nos últimos 10, 15 anos, foi graças aos profissionais de saúde e à gestão dos hospitais que muito do sistema se continua a assegurar. E a verdade é que, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, nós verificamos que, em percentagem do PIB, as transferências do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde continuam a cair. Aliás, estão a cair pelo menos desde 2010 até ao ano de 2018. E mesmo assim, vimos as posições remuneratórias dos profissionais de saúde a serem repostas, vimos a passagem das 40 para as 35 horas sem reposição de profissionais de saúde em número suficiente para fazer essa reposição. Não é, como foi dito, contratando 6.500 profissionais, que efetivamente até foram 8.500, que certamente se conseguiram repor os profissionais necessários das 40 para as 35 horas. Não foi necessariamente, foi com estes profissionais de saúde, aliás, que conseguimos introduzir novas terapêuticas no sistema de saúde e também dar conta que foi com estes profissionais e com esta gestão que também foram reduzidas as taxas moderadoras e, efetivamente, continuamos a ver, em percentagem de PIB, as transferências do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde continuam a cair. Portanto, é com esta gestão que tem aguentado e com estes profissionais de saúde que têm aguentado em muito o que é feito no Serviço Nacional de Saúde que devemos continuar a apostar. E é promovendo a qualidade e ser positivos, como hoje estamos aqui a fazer, a reconhecer muitas vezes os nossos erros e saber que temos de fazer melhor, que conseguiremos melhorar o que fazemos e melhorar o Serviço Nacional de Saúde e os cuidados prestados aos doentes. E a verdade é que temos que acreditar cada vez mais e ser mais positivos para o Serviço Nacional de Saúde. É por isso mesmo que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares vai continuar a organizar este tipo de conferências em que vários profissionais de saúde, conjuntamente com gestores, administradores, continuam a discutir os problemas e a encontrar soluções para o sistema. Continuamos a apostar na formação contínua de todos os profissionais que exercem funções de gestão. Temos um programa muito alargado na área da formação contínua com a Academia APA. Vamos desafiar os hospitais até ao final do mês também para disponibilizar campos de estágio em áreas de boas práticas para existir uma circulação maior de boas práticas no Serviço Nacional de Saúde e iremos disponibilizar também uma ferramenta no nosso site de perguntas e respostas reservadas em que os vários profissionais podem perguntar o que é que se faz em determinadas circunstâncias na área de gestão em saúde. E sabemos que muitas vezes nós temos uma rede pessoal de contactos e muitas vezes telefonamos a colegas a perguntar: olha, o que é que fizeste nesta circunstância, o que é que fizeste noutra? Mas a verdade é que nós temos que ser cada vez mais um Serviço Nacional de Saúde e as ferramentas eletrónicas podem nos ajudar a encontrar soluções e a partilhar melhor as nossas experiências. Mas, efetivamente, é com estes profissionais de saúde e com esta gestão que temos que contar e apostar, porque não temos outra. Não é certamente a denegrir a qualidade da gestão que iremos avançar. Portanto, seria melhor que também outras partes, para além de nós, também reconhecermos, como eu disse, ainda hoje estamos aqui a reconhecer, muitas vezes fazemos coisas mal e estamos a tentar encontrar experiências em outros países para fazer melhor. Era também importante que outros parceiros no sistema também reconhecessem que têm feito muitas coisas más no sistema. E passava a elencar, por exemplo, a questão da restrição de contratação de pessoal,
as questões relacionadas com a contratação de bens e serviços, no caso dos contratos plurianuais, e outras situações que não valerá aqui a pena estar a elencar, porque todos nós as conhecemos. Portanto, de uma forma genérica, a nota é: nós continuamos a acreditar nos profissionais de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, e vamos lutar por ele até ao fim. Muito obrigado. Ao primeiro slide segue-se sempre um habitual que tem os conflitos de interesse. Eu não trouxe, até porque não o exigem, mas eu tenho um conflito de interesse que queria aqui declarar. Portanto, eu geri durante bastante tempo um modelo dedicado de serviço de urgência. Conflito de interesse A. Conflito de interesse B. Eu não acho que o modelo dedicado ao serviço de urgência seja a grande razão de sucesso ou de insucesso de uma melhoria no serviço de urgência. Mas acho que é mais fácil melhorar a urgência com o modelo dedicado. E, sobretudo, que é muito mais fácil sustentar uma melhoria com o modelo dedicado. Tentando seguir um padrão científico, a primeira coisa que é preciso é um dicionário. O dicionário está escrito, no meu entendimento, muito bem, mas também tem um viés que também aproveito de declarar, o despacho 10.319, está muito bem escrito. A urgência, no modelo dedicado, é assegurada por médicos que, na sua totalidade ou maioritariamente, trabalham apenas no serviço de urgência e que têm vocação e competência para essa prática, constituído o staff do serviço. Eu chamava a atenção para a definição. É assegurada por médicos que trabalham quase exclusivamente ali, mas é mais do que isso, é que têm a vocação e a competência para trabalhar ali. Portanto, não é só querer, é preciso saber. E depois, contrariamente ao que eu ouço dizer muitas vezes, eu também tenho um sistema dedicado, peço-vos desculpa, mas no meu entendimento o modelo dedicado de serviço de urgência não é apenas um modelo de recursos humanos, é sobretudo um modelo de fluxos. Isto é, os médicos que eu classifiquei aqui como urgencistas por facilidade da expressão, realizam todo o atendimento primário e têm uma alta taxa de resolutividade. Porque senão não é modelo dedicado. É modelo dedicado se constitui... É por isso que eu não chamo modelo de recursos humanos dedicado. Eu chamo modelo dedicado de serviço de urgência porque, mais do que um modelo de recursos humanos, é um modelo de fluxo. Todo o atendimento médico-cirúrgico é feito pela equipa do staff de urgência, tendo especialidades de consultadoria que podem ter até duas esferas, uma esfera de presença física e uma esfera de chamada. E, portanto, é sobre este modelo dedicado que eu vou falar e que eu procurei definir melhor nesta publicação do International Journal of Emergency Medicine e que caracteriza do lado verde, mais um viés, pus a verde o modelo dedicado, e, como veem, o modelo dedicado é muito mais do que apenas um modelo de recursos humanos, porque facilita a comunicação, facilita a intervenção, facilita a liderança e, portanto, tem muitas virtualidades que estão associadas à qualidade e à sustentação de intervenções em qualidade. A experiência que vos trago aqui é a experiência do Centro Hospitalar São João. O Centro Hospitalar São João tem um modelo dedicado desde 2005. O modelo dedicado quer dizer que uma equipa de pessoas, de médicos, à semelhança do que já existia para enfermeiros e assistentes operacionais, faz parte do staff de urgência e estes médicos fazem o atendimento primário médico-cirúrgico. Portanto, atendem os sintomas musculoesqueléticos, as dores de barriga, as faltas de ar e as tosses. E tem, para a área específica de traumatologia, um modelo misto. Isto é, tem um grupo que é dedicado e outro grupo que não é dedicado, e depois podemos falar mais sobre isso, desta questão do trauma, mais adiante. Para além disso, tem na sala de emergência um modelo cooperativo com a urgência em que há um intensivista 24/7 em presença física. Temos uma unidade de curta permanência que tenta admitir doentes que julgamos poder dar alta do serviço de urgência em menos de 24 horas com a sua situação resolvida, encaminhada ou estratificada, e estamos nesta altura a pensar passar estas 24 para 48 horas. Temos o pré-hospitalar integrado, temos uma organização funcional e estrutural de acordo com fluxos próprios, isto é,
a cor de Manchester determina fluxos específicos de doentes e algumas áreas específicas têm também fluxos específicos. Para vos dar uma ideia, em termos de otorrinolaringologia e de oftalmologia, está contratualizado entre o serviço de urgência e o outro serviço quais são as razões para ir diretamente para a oftalmologia ou para ficar no atendimento geral. Temos a intervenção com circulação extracorporal e suporte circulatório mecânico em paragem cardíaca refratária, temos da dor de coração parado e temos uma preocupação muito grande com duas coisas, com uma formação interna e com uma informatização e a gestão dos fluxos em real time. O Dr. Xavier Barreto já falou aqui um pouco disto. Nós temos uma equipa que é coordenada por um administrador hospitalar, o Dr. Afonso Pedrosa, mas que inclui os clínicos, que são essenciais para definir as necessidades e dar os aportes de fluxos, em que desenvolvemos duas coisas relativamente importantes. Esta avaliação do acesso por hora, que nos permite estratificar horários de uma forma adaptada à chegada dos doentes, isto é, nós ao longo do ano modificamos a tipologia do horário e segmentamos o horário com base nesta visão e uma visão real-time da ocupação da urgência que nos permite também real-time fazer shifting de trabalho da área amarela para a área laranja ou para a área verde-azul e por aí fora. E, portanto, isto em real-time no sentido de atuar com uma direção específica que leva a esta mudança. Desenvolvimentos internos, evidentemente, do Hospital de São João. E, portanto, a questão que nos traz aqui é porque é que, desde há muito, os serviços de urgência têm um quadro específico de enfermeiros e assistentes operacionais e não têm um quadro específico de médicos. E esta questão, no sentido popperiano da questão, para também pôr um bocadinho de filosofia na minha palestra, no sentido popperiano da questão, leva-nos a pensar porque é que isto acontece. Porque é que isto acontece? E eu quando penso nas hipóteses, no problem solving, eu veria 4 hipóteses, porque não tem sustentabilidade legislativa. A segunda hipótese é porque, apesar de ter sustentabilidade legislativa, os peritos não acreditam no projeto, neste modelo. Porque os peritos acreditam, têm sustentabilidade legislativa, mas não é baseada na evidência. Nós vivemos num momento que é certamente transitório de medicina baseada na evidência, porque quem vai mais à frente já está no network-based medicine e, portanto, não há evidência. E o quarto é, temos isto tudo, mas, hélas, não conseguimos fazer nem conseguimos sustentar. Ora, e vamos por cada um. O modelo não tem sustentabilidade legislativa e os peritos não acreditam nele. Eu acho que aqui há evidência de que as duas coisas são mentira. Isto é, o modelo, os peritos acreditam nele, há sucessivas comissões técnicas nomeadas para a reorganização da urgência, e temos aqui na primeira fila o homem que presidiu à penúltima, o Dr. António Marques, e temos aqui, neste sítio, o homem que presidiu à última, e os peritos acreditam. Os peritos acreditam, não é que o modelo é a solução do problema, mas é um modelo credível para organizar a urgência e que vale a pena testar progressivamente. E mais do que isso, os políticos, se calhar, até acreditam mais do que os peritos, porque no despacho, desde 2002, que sugerem que deve ser um serviço de ação médica, e desde 2006 dizem que deve promover a constituição de equipas dedicadas, 2006, e então em 2014 foi afirmado até de uma forma que eu julgo prudente que deve ser um modelo preferencial, não o único, mas o preferencial para o serviço de urgência. Quando nós vamos buscar o despacho 10.309 de 2014, reparem, houve uma preocupação, não só de dizer que era um modelo preferencial, mas de caracterizar a tal vocação, capacidades e competências que é preciso ter para trabalhar na urgência e que eu diria que no modelo clássico algumas pessoas não têm, muitas pessoas não têm. O modelo é baseado na evidência? Pergunta seguinte. Eu creio que, do ponto de vista de indicadores centrais, não temos uma clara evidência disto. Isto é, o que o 10.319 previa, que ia haver indicadores de qualidade de uma forma estável e atualizável, relacionada com a avaliação de sistemas que podiam ser dedicados e clássicos, nós não temos a verter desses indicadores e que deveria ser definido pela DGS
apesar de ter havido múltiplas reuniões sobre este assunto, nós não temos mais do que, eu diria, os indicadores clássicos, muito ligados à produção, a tempo para resposta, mas não propriamente algo que radique na evidência. E, portanto, eu atrevi-me a trazer aqui uma publicação do meu grupo, que, aliás, é a tese de mestrado de um aluno de mestrado meu, do Pedro Ramos, e que, nesta publicação, provamos, creio eu, que o modelo dedicado permitiu, numa visão antes e depois, isto é, o comparativo é o 2002 do Hospital de São João com o 2005 e 2006, ou 2004 e 2005, mostrar que houve um aumento de produtividade médica e de redução de custos em recursos humanos com o shifting de um modelo para o outro modelo. E quando vamos olhar para aqueles gráficos ali, o que vem aqui são as horas regulares, que reduziram muitíssimo. Aqui o aparecimento da equipa dedicada, que não havia, portanto, em 2002 e passou a haver em 2005 e 2006. Depois, reparem a grande redução de horas extraordinárias que foi produzida pela entrada da equipa dedicada. Portanto, aqui são horas extraordinárias e horas de prevenção, e aqui as horas de consultadoria, não em presença física para a urgência, e isto também faz parte do modelo dedicado. Dizem-me assim, isso poupou dinheiro, reduziu custos ao Hospital Global? Bom, isso é uma decisão do Conselho de Administração, porque pode decidir utilizar o dinheiro poupado naquilo que era, evidência fica feita, desperdício na urgência, em benefício de outras atividades que são igualmente importantes. E que no Hospital de São João foi feito. Abertura de unidades de AVC, abertura de unidades intermédias, aposta na oncologia, aposta na medicina intensiva, por aí fora. Quando vamos ver indicadores de qualidade assistencial, trago-vos aqui algum. Portanto, no quadro de baixo veem que a produtividade, de facto, aumentou, aliás, duplicou, como veem ali, e a redução de custo foi progressiva em 2005 e 2006, chegando em 2006 a 45%, e como veem, outros indicadores positivos. A estância média em serviço de urgência, como veem no quadro lá de cima, reduziu, é claro, com os picos de sazonalidade que todos conhecemos. As readmissões em serviço de urgência tendencialmente reduziu, e a percentagem de doentes visto daquilo que é o target definido pelo sistema de Manchester também aumentou para as cores que estão ali apresentadas. O trabalho limitou-se a 2002 comparativo com 2005 e 2006, mas eu resolvi trazer-vos o resto, e o que vem aqui é que há uma tendência, claramente, até 2011, de uma redução progressiva do tempo médio de estadia no SU, que para mim é talvez o santo grau dos indicadores do serviço de urgência, porque tudo o resto decorre muito disto, digamos assim. Muitos dos outros indicadores são redundantes em relação a este, e como veem, há uma tendência de redução progressiva, evidentemente com os picos sazonais, e os custos totais diretos foram reduzindo até 2011, tendendo depois para uma estabilização a partir desse ano, e como veem, até 2015, o quadro de cima é até 2011, e vou repescar esta história mais à frente. Portanto, quando vamos às 4 hipóteses científicas popperianas que definimos como resolução da coisa, eu acho que tem sustentabilidade legislativa, eu acho que pelo menos um grupo alargado de peritos acredita nele, eu acho que é baseado em evidência, eu diria até baseado em evidência de efetividade para pelo menos um sistema nosso, não literatura inglesa ou americana ou chinesa, e creio que não reproduzimos este modelo, não fazemos mais e estamos com dificuldades de sustentabilidade, por razões que urge e que importa discutir, e, portanto, por motivos que isto era popperiano, portanto, lá vamos para o Problem Solving 2, porque é que não conseguimos fazer ou sustentar o modelo dedicado de serviço de urgência. E eu aqui punha 3 hipóteses. Porque não há médicos que gostam de o fazer, porque não há condições para os médicos que gostam de o fazer, de o querer fazer, o que é possível, ou porque há isto tudo, mas uma metodologia de recrutamento é extremamente difícil e inadequada. Porque não há médicos que gostem de o fazer. Eu creio que há. Embora isto também seja uma dificuldade que aqui foi abordada. Isto é, nós temos uma amplitude de tipologia de atividade na urgência que é demasiado grande
e que nos dificulta o recrutamento do perfil da pessoa para o fazer. É muito diferente ver uma garganta inflamada e uma paragem cardiorrespiratória. Portanto, é muito difícil ter uma tipologia de médico que responda a isto, e eu diria de médico e de enfermeiro que responda a isto, e, portanto, há necessidade de fazermos uma coisa que é resolver o problema da doença aguda não urgente. E sobre doença aguda não urgente, vão-me desculpar, mas é talvez das coisas em que eu ouço a sociedade portuguesa dizer coisas que eu acho mais inadequadas e incorretas e que eu tenho dificuldade em perceber. Eu acho que está escrito na literatura que a integração de cuidados é boa e concordamos todos que é. A questão é como é que os integramos. Isso é que é o difícil. Não vale a pena dizermos que a solução é a integração de cuidados, porque isso tem 100% de votos. Portanto, interessa saber como é que integramos cuidados. E eu julgo que é tão evidente para mim, peço desculpa, que é preciso integrá-los de uma maneira diferente do que estamos a integrar. Isto é, havendo 3 maneiras de fazer isso, cuidados paralelos, isto é, os 2 sistemas prestam cuidados à doença aguda não urgente, mas não se tocam. Eu diria que ainda é o padrão principal. Sim, é verdade que passamos para o patamar 2. Em alguns sítios, em alguns centros, em algumas regiões, nós temos cuidados contínuos. Isto é, nós temos modelos de referenciação rápida, de recurso, dos cuidados de saúde primários para os cuidados hospitalares agudos. Eu diria até que podemos ter também dos cuidados continuados para os cuidados hospitalares agudos. Não é tão frequente, mas por que não? Mas lamento dizer, é pouquíssimo. Nós precisamos de cuidados integrados. Se o cidadão procura a urgência e não os cuidados de saúde primários, é porque há qualquer coisa no hospital que não tem nos cuidados de saúde primários e que ele quer. Portanto, integrar cuidados no sentido de dar aquilo que ele quer, nem que seja como fase transitória, para ele passar a querer outra coisa, desculpem lá a mania da pedagogia e da educação, é absolutamente necessário. Nós não ensinamos à contrafé, não é uma característica da andragogia, pode ser da pedagogia, portanto talvez funcione em urgências pediátricas, não sei, mas os pais também têm algum papel. Agora, em urgência de adultos, eu confesso que não, e aliás contraria outro filósofo que é o Ortega y Gasset. E portanto, eu acho que precisamos de novas políticas de integração de cuidados primários com cuidados hospitalares. A segunda pergunta, portanto, não está totalmente resolvido o primeiro problema. O segundo problema é, há pessoas que gostam de o fazer, mas não o querem fazer. E eu acho que isto é realmente um problema e decorre de 2 coisas muito claras quando falamos com os colegas. Não há um adequado regulação, definição de estatuto de formação e de carreira pela Ordem dos Médicos. Eu não estou aqui a falar de ser especialidade ou não ser especialidade. Estou a falar da necessidade da Ordem dos Médicos provir um estatuto, uma formação e uma carreira para estes médicos, e é preciso criar metodologias de remuneração acrescida, que pode não ser vencimento, mas é preciso criar uma imaginação que dê uma remuneração acrescida. Nós podemos tentar por A, por B, por modelos tipo SF tipo B, por outros, quer dizer, mas é preciso criar metodologias de remuneração acrescida, porque, valha-me Deus, aquilo tem um bocadinho mais de cansaço, de exaustão e de burnout, e acho que qualquer pessoa que passou por lá percebe que fazer aquilo todos os dias da semana pesa num sítio desagradável que é as pernas. Finalmente, o terceiro problema é esta questão do recrutamento, e isto é realmente um problema. Portanto, a medicina de urgência, não sendo especialidade, não está em mapa nacional de vagas. Sempre que eu, no exercício transitório do meu cargo de diretor clínico, tentei pôr lá um perfil com completa honestidade para dizer para que é que eu queria aquela vaga, a CSS ou me desaconselhou fortemente disso, ou me deu uma ordem imperativa para eu tirar, e há uma total... podia haver uma desautonomia, mas nem isso, há mesmo uma falta de autonomia da contratação pelos hospitais. E desculpem lá, quer dizer, ainda há bocadinho vínhamos a falar nisto, tem que ser recrutamento, portanto, aquela personagem tem que ser adaptado para o meu sistema e para o sistema de cada um de nós, não pode ser algo que seja criação divina, tem que ser realmente uma coisa que seja analisada como...
E é isso que está a provocar este efeito. Portanto, eu trago-vos aqui a história depois de 2011. E a história depois de 2011 é que o Serviço de Urgência do Hospital de São João tem, de alguma maneira, piorado em alguns indicadores, nomeadamente os tempos médios de espera por prioridade, como veem, tem sofrido esta evolução, que não é positiva, não é dramática, mas não é positiva, no sentido de que a exaustão do grupo tem levado à redução de postos de trabalho, que leva a um aumento do tempo para médio de espera por prioridade, o que, reparem, temos tido a preocupação desse aumento em laranjas ser relativamente pequeno neste jogo da percepção do controle do dano, mas em amarelos começa a ser de alguma maneira significativo. Sem mais, e agradecendo a vossa paciência, estando ao vosso dispor sobretudo para vos ouvir e de aprender convosco, dizer-vos que o que tentei trazer foi a evidência que o CHSJ tem um serviço de urgência polivalente centro de trauma com um modelo dedicado que é sustentado e muito antigo e com uma equipa que não mudou muito, isto é, nós temos muitos históricos, temos gente que veste a camisola desde 2005. Neste serviço de urgência, o shifting de paradigma permitiu reduzir custos locais, aumentar a produtividade, melhorar indicadores assistenciais, implementar intervenções de melhoria de qualidade e que incluem educacionais e behavioristas com muita facilidade. Além disso, isto para nós foi muito importante, libertou recursos humanos para outras atividades hospitalares que são tão relevantes como esta, que o modelo dedicado a recursos humanos e o modelo globalmente dedicado, isto é, que inclui fluxos, tem o suporte de peritos, tem sustentabilidade legislativa, tem vantagens documentadas, que julgamos, na minha opinião, deve ser sustentado nos locais onde existe e disseminado muito gradativamente, isto é, com experiências piloto, idealmente em mais do que uma região, isto é, tentarmos que toda a gente que queira ter ou que goste de ter um modelo dedicado é fazer exaurir o progresso do modelo. Portanto, tem que haver planeamento na criação destes modelos e uma avaliação adequada aos mesmos. E, finalmente, que o grande bloqueio a esta disseminação, na minha opinião, decorre de uma ausência de uma sólida metodologia de recrutamento que seja, evidentemente, regulada centralmente, mas executada localmente. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. O convite é para mim uma honra. E ao ouvir as palavras do Dr. Artur Paiva, passaram-me pela cabeça várias ideias, entre as quais a de que na organização em que eu estou atualmente temos já há algumas condições que nos permitirão equacionar avançar para uma solução desta natureza. Contudo, eu estou, como sabem, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que eu considero quase uma grande nau a navegar noutro retângulo que tem o mar a sul e o Alentejo a norte, e que tem uma urgência médico-cirúrgica, um serviço de urgência polivalente, 4 serviços de urgência básica, 3 VMERs e 3 CIVs a seu cargo. Tudo isto é extremamente torna a gestão destas áreas e a resposta adequada extremamente complexa, sendo certo que há em cada uma das unidades, penso eu, como dizia há pouco, condições e modelos organizativos já muito pequenos, mas que permitem dizer assim, é possível construir aqui um modelo integrado semelhante ao que o Dr. Artur Paiva há pouco falou. Há áreas que já trabalham designadamente em Faro, na área da emergência, da resposta à emergência, há equipas dedicadas, nos cuidados intensivos polivalentes há equipas dedicadas, na unidade de cuidados intermédios há equipas dedicadas. De facto, aqueles médicos de primeira linha não são equipas dedicadas. A dificuldade de recrutamento, como disse o doutor, faz com que todos os nossos serviços, ou melhor, que seja um esforço quase ciclópico de quem lá está, para recrutar todos os dias 20 médicos para preencher as várias unidades que dão resposta em urgência. E não são pessoas dedicadas, são pessoas que vêm do país todo e recentemente, nós estamos lá desde setembro, temos vindo a pensar no problema, percebemos que as coisas não funcionam, que as decisões clínicas são retardadas, que há um consumo de auxiliares diagnósticos necessários por falta de confiança
nas atuações e também porque é mais fácil fazer isso e deixar o doente para o turno seguinte do que decidir. E temos vindo a fazer um esforço de aproximação junto dos cuidados de saúde primários, no sentido de tentar captar, seduzir, digo eu, os jovens médicos de Medicina Geral e Familiar, os jovens internos de Medicina Geral e Familiar, para ver se potenciamos a tal aproximação que o Dr. Artur Paiva há pouco falava e no futuro, e acho que é um futuro que vai ser ainda longínquo, porque demora a construir, ter aqui, se o modelo organizativo do centro hospitalar se mantiver tal como é, com estas unidades todas, construir a prazo, em primeira linha, um conjunto uma equipa que permita dar resposta. Eu há pouco, quando o Dr. Artur Paiva perguntava-lhe isto, quando falava na equipa, eu gostava de saber também qual é o perfil que ele acha, perfil clínico, quem é o médico que deve fazer isto. Nós estamos a pensar nos médicos de Medicina Geral e Familiar, nos médicos que não quiseram fazer Medicina Geral e Familiar e que fizeram o ano comum e ficaram-se por ali, nos jovens internos que vão fazer isso, mas qual é o perfil que estas pessoas devem ter? Hoje temos equipas muito heterogéneas, que podem ser de medicina interna, que podem ser pessoas que vieram de um país qualquer e que estão a trabalhar em Portugal por empresas prestadoras de serviço. Qual é o perfil exatamente que nós devemos escolher? Quais são as pessoas que devemos tentar aliciar? E já agora outra questão. Se ao nível dos serviços de urgência básico, que têm, alguns deles, uma afluência idêntica à urgência médico-cirúrgica e à urgência polivalente, embora a proporção entre verdes e azuis e os outros seja diferente, 50% nos serviços de urgência básica, 20% nas médico-cirúrgicas e nas polivalentes, qual é a tipologia dos clínicos que devem estar na primeira linha nos serviços de urgência básica? Era isto. Em termos de serviço de urgência polivalente, eu creio que se pudermos recrutar, é mais fácil ter pessoas que gostem de fazer aquilo e que saibam fazer bem, que sejam disciplinas do sistémico. E acho claramente que alguém que é especialista de medicina interna e alguém que é especialista de medicina geral e familiar terá mais facilidade em fazer aquilo bem do que quem não tiver este perfil. Mas é possível que outras pessoas o façam bem também. Só para vos dar uma ideia, na equipa core do Serviço de Urgência do São João, eu diria que 65% são internistas, 20 e tal por cento são medicina geral e familiar, mas estou a falar de especialistas, e depois o resto são médicos que nem têm especialidade ou ainda não têm especialidade. E é muito importante que asseguremos dentro do próprio serviço de urgência, ou quer dizer dentro do próprio hospital, os mecanismos de formação para pormos estas pessoas todas mais iguais, mais standardizadas e mais capazes. No serviço de urgência básico, eu creio que talvez não seja uma conversa. Eu acredito que este modelo caminhará mais no conceito de locomotiva, isto é, da afiliação de serviços de urgência médico-cirúrgicos e básicos a projetos com sede em serviços de urgência polivalente. Isto é, eu acredito mais num conceito, digamos assim, regional, mas regional no sentido de rede de referenciação, em que o serviço de urgência polivalente seja o bandwagon, digamos assim, do projeto. E depois a decisão de quem fica ali ou acolá pode muito bem pertencer a essa locomotiva. Isso leva-nos a falar no modelo remuneratório. Designadamente, eu recordo aqui uma situação que é pessoal, e que quando era Presidente da Federação Nacional dos Médicos, discutindo a questão remuneratória com o Dr. Delfim, que na altura era Secretário de Estado, e o doutor dizia: doutor, não é o que eles ganham, é o que eles gastam. E dizer do gosto que tenho em estar nesta mesa, onde nada venho acrescentar, depois da intervenção do professor Artur Paiva, reconhecidamente uma personalidade que nesta área não só tem refletido, que era o que me restava fazer, mas tem prática, tem exercício, tem terreno e, portanto, a experiência dele e as palavras dele devem nos fazer meditar seriamente e, sobretudo, nas razões que apontou no final. Lá irei. E, naturalmente, estar convosco nesta mesa é um gosto que procurarei, naturalmente, honrar. As urgências são verdadeiramente um problema em Portugal
são, e inclusivamente a nível da coordenação da reforma hospitalar, foi um dos temas que abordámos mais intensamente até agora. Fizemos disso um ponto de honra, trabalhámo-lo com um inquérito nacional a todos os diretores de serviço de urgência e a todos os diretores clínicos dos hospitais com urgência e, pasme-se, para a cultura portuguesa recebemos respostas de 100%. Isto é, todos os hospitais responderam. E trabalhámos de uma forma muito intensa, muito cuidada. Delas, com esses resultados, com essas conclusões, fizemos um grupo nominal, que aliás decorreu sob o patrocínio do Dr. Artur Paiva no São João. Fizemos depois um seminário e fizemos algo mais, que foi organizar conclusões para, obviamente, entregar à tutela a quem apresentámos para o uso que lhe entenderem dar. E estão, penso eu, neste momento disponíveis já na página, ou se não estão, estão em processo de estar, porque estão entregues há algum tempo já para essa finalidade, para que todos possam conviver com essas conclusões. Fizemos ainda antes uma outra abordagem, que foram reuniões descentralizadas em 10 posições de Portugal, indo ao encontro das sensibilidades locais. E um dos aspectos, porque é que traço em 2 minutos este roteiro, aparentemente podia não ter interesse nenhum e estou a gastar tempo do meu, por uma razão simples, é que as conclusões a que chegamos coincidem com as preocupações que o professor Artur Paiva aqui nos apresentou. E a solução apontada como uma boa solução é a equipa dedicada. Equipa dedicada que tem as questões que o professor Artur Paiva pôs e que tem também as exigências que o professor Artur Paiva pôs e que nos remetem exatamente para uma falta de boa interpretação do que é uma equipa dedicada e que muitos de nós não temos, que é a questão de termos uma equipa e termos uma redefinição de fluxos. Neste momento estamos a redesenhar a urgência do CHUC e um dos aspectos que está em cima da mesa neste momento é exatamente redesenhar fluxos, porque sem eles não vamos a lado nenhum, por melhor que tenhamos o palácio enfeitado. Depois é uma questão de liderança, e as lideranças não se constroem de um dia para o outro, selecionam-se, escolhem-se através de um perfil. E se nós não temos capacidade de escolha, e não temos, se não há autonomia, e não há, se não podemos lançar um concurso e depois escolher e não estarmos contingentados, e não temos, esse perfil, esse jogo, essa aposta em perfis de motivação, em perfis de gosto, em perfis de sabedoria, em perfis de liderança, não o podemos concretizar. Eu lembro aqui, e o meu diretor clínico nisso é muito perentório, e ele diz, hoje não vamos ter problemas com a urgência, independentemente do dia. E noutros dias diz, hoje a nossa urgência vai entupir. Ele parece um bruxo. E eu um dia perguntei-lhe porquê. Hoje está lá fulano. Hoje está lá cicrano. E nós vamos lá e, na verdade, não há problemas. Isto é, está lá um perfil que usa a sua autonomia, a sua capacidade de decisão e decide. Orienta, incomoda, procura a cama, mexe-se e não fica à espera que as coisas aconteçam. Faz as coisas acontecerem. Era como Einstein fazia. Aliás, esta frase é dele. As coisas não acontecem por si. É preciso fazer com que elas aconteçam. E estas pessoas fazem acontecer as coisas. No concreto, na operação. E isto não se mete na cabeça à martelada. Recruta-se. Recrutando as pessoas certas, nós temos estes perfis. E é dar valor a este processo. E com esta do valor, porque estamos numa conferência de valor, e congratulo-me pela continuidade destas conferências e pela temática continuada destas conferências, dar valor a algo passa por respeitar esse algo. Se nós simplesmente toleramos a coisa como mais uma experiência e
não respeitamos o resultado, as conclusões dessa experiência, mas simplesmente olhamos para ela de uma forma indiferente e a tratamos de uma forma uniformizada, como se fosse mais uma coisa, não estamos a dar valor à coisa. A evidência que o professor Artur aqui apresentou implica uma mudança de atitudes, de comportamentos legislativos e de organização no seu global. Implica graus de liberdade maiores. Enquanto não formos aí, não estamos a dar valor à solução. Isto implica um processo educativo à partida de quem está nos estratos intermédios de decisão e de quem está na decisão. Implica, de facto, um processo educativo. É dar valor, é ponderar. E da ponderação, de facto, ou ponderamos com respeito e damos valor, ou não ponderamos com respeito e somos informados e temos conhecimento. Essa é a grande diferença. Uma coisa é estar informado sobre a coisa, outra coisa é ter conhecimento da coisa e, finalmente, coisa diferente é dar valor à coisa porque respeitamos a situação. Eu como disse tantas vezes a coisa, cortei a última, estavam à espera dela, mas não a tiveram. Isto é, no dia em que a coisa for cultura, temos o processo na mão agarrado. Porquê? Porque alguém acrescentou algo, fez cultura, e acrescentando algo e tendo considerado isto como uma cultura, as pessoas adotam-na facilmente. Há, portanto, aqui, neste aspecto, uma falta ainda. Como podemos fazê-lo? Temos que nos mobilizar. Onde é que estão as pessoas para mobilizarem a força para agarrar esta solução, se acreditarem nela? Como é evidente, e a evidência está aqui, e já não está na evidência, mas está na natureza. Bom, aqui está a natureza que pode suportar esta solução. A natureza somos nós, que aqui estamos. Acreditamos, fazemos-la, agarramos-la e tratamos de demonstrar à saciedade, à evidência e pela natureza dela própria que vale a pena apostar nela. Se assim fizermos, nós vamos vencer. Adaptando depois, como diz aliás o professor Artur também, e era o meu comentário final, adaptando depois e aplicando depois em função do conceito de Ortega y Gasset também. Ou sequer de nossos Pascoais, já agora, trazendo para Portugal, quando ele tem uma janela que se debruça sobre a natureza e diz: se não fosse o poder debruçar-nos sobre esta janela, eu não era o que sou. Portanto, para sermos o que queremos ser, temos também que ter a nossa janela, ou então o Ortega y Gasset em linguagem importada. Muito obrigado. O que é que leva as pessoas a procurar, como dizia o professor José Paiva, para questões banais, um serviço de urgência polivalente? Pego 30 segundos. Para mim, a solução reside na desconcentração de respostas dos hospitais para a proximidade. Isto é, a proximidade tem que responder com resolutividade elevada. A minha mãe mora, desculpem personalizar a resposta, mas ela é tão óbvia que dá a solução a isto. A minha mãe mora em Mira, numa aldeia, e andava-se a queixar a mim amargamente, mas eu, mau filho, diz: não lhe a trago à urgência. Ela queria vir à urgência, ao JHUC. À urgência do JHUC, à urgência do CHUC. Assim, não a trago cá, mãe, não precisa. E tal. Mas eu ando muito mal. Não a levo lá. Mas eu ando muito mal. Passado uma semana, mas eu ando muito mal. Passado 15 dias, mas eu ando mal. Vá à sua médica de família. Quer que eu vá aí para o levar? Não, chama o Manuel, o taxista, e ele leva-me. E o taxista levou-a lá. Ela foi à médica de família, olhou para ela, escutou, tem aqui de facto qualquer coisa na base do tórax. Vamos fazer um raio-x. Fez-lhe imediatamente um raio-x ali ao lado, porque o centro de saúde tem um raio-x. Observou e disse: dona Lídia, o que tem aqui é de facto esta situação, vamos pô-la boa. Passado 5 dias estava fina. Não foi a uma urgência polivalente, como ia se fosse mãe de outro cidadão. Em 5 minutos resolveu o problema e o Estado gastou 5 euros mais a consulta, porque o raio-x simples não deve ser mais que 5 euros, se é que é. E resolveu o problema. É esta capacidade de resolução em proximidade que nós temos que criar. E o centro de saúde de Mira não é um centro de saúde especial, é um centro de saúde comum, como podiam ser todos em Portugal. Para isto e para outras coisas. Quem diz raio-x diz eletrocardiografia, diz química seca e diz capacidade para suturar uma pequena ferida e diz uma tala de Zimmer e diz coisas assim. E isto tinha que ser resolvido e tem que ser resolvido em proximidade.
É este aspecto que não está instalado e que o professor Artur uma vez mais também fez, e fez muito bem, quando fez aqueles 3 graus e diz, nós estamos em muitos no grau 1, paralelo, intocado e cada um no seu patamar. Professor. Só para dizer que eu concordo totalmente com este aumento da capacidade resolutiva em proximidade e é algo que o cidadão português valoriza muito, esta resolução, esta proximidade, é um conceito muito caro ao português. Curiosamente, na urgência, vai à urgência mais longe, sublevando, isto é, tornando despiciente esse conceito que valoriza habitualmente tanto, que é a resolução em proximidade. E eu julgo que a forma de sairmos daqui, e devo dizer que isto é difícil, mas acho que a solução do problema é os hospitais apoiarem esta capacitação da resposta em proximidade. Isto é, nós não podemos ficar sentados a reclamar que devia haver point of care e teleradiografia simples no cuidado de saúde primários e que de haver mais diferenciação do médico de medicina geral e familiar para a patologia aguda. Nós temos que apoiar nessa capacitação. E também temos que ser queridos, também tem que ser querido o nosso apoio nessa capacitação, não é? Quer dizer, também há esse lado. Muitos de nós dizem, os gajos não resolvem nada disto. Eles não ligam a isto. Quando nós estamos na posição correta para sermos nós a liderar esses processos. Ontem, antes de sair do gabinete, telefonei ao diretor do ACES do PINI. E não apanhei o diretor do ACES Baixo Mondego, mas na segunda-feira vou apanhá-lo, exatamente para tratarmos destes aspectos da referenciação. E está ali a doutora Manuela Mota Pinto, que anda empenhadíssima nesse processo e que não me deixa ter parança, como se diz lá para os nossos lados. Nesse aspecto não me deixa ter parança e diz, professor já telefonou, e eu digo-lhe aqui publicamente, já telefonei, apanhei um, não apanhei o outro, mas quarta-feira lá teremos a nossa reunião, doutora Manuela Mota Pinto. É exatamente isto que nós temos que fazer. Isto não é exemplo para ninguém. Os exemplos e os modelos só são bons se acreditarmos neles e confiarmos no modelo. Agora, os modelos existem, agora são para ser resolvidos por nós. E não são para ser resolvidos pelos outros. Enquanto os hospitais se servirem e prestarem culto à cultura hospitalocêntrica que temos instalada no país, nós somos os líderes maiores e absolutamente intratáveis deste processo, inacessíveis deste processo. Isso é verdade. Não perdemos nada. De cada vez que externalizamos influência, de cada vez que damos algo, ganhamos. De todas as vezes que capturamos o valor que temos, perdemos. E essa é que é a realidade. Queixamos-nos que temos grande procura. É como diz o professor Artur. O que é que fazemos? E eu sou comentador aqui, portanto tenho que comentar as intervenções do palestrante. O que é que ganhamos? Nada. Perdemos. Quando externalizamos valor, quando externalizamos conhecimento, quando externalizamos experiência, quando levamos à proximidade, ganhamos posição e ainda mais ascendente. Para dizer não. Para dizer não quando é preciso dizer não. Se nada fazemos, não temos autoridade moral nenhuma para dizer não. Para rejeitar os doentes. Pelo contrário, eles vão lá e pensam que fazem o favor, até porque tem uma outra coisa. O doente, quando vai a uma urgência grande, diz, eu vou lá porque lá tenho tudo. Tudo. Demora, não tem mal. Tenho tudo. E esse tudo é a grande diferença. É esse tudo e é o eles. Contrariamos o tudo e contrariamos o eles. Realmente este tema que trouxemos aqui é um tema com elevada importância, dada a pressão que a comunidade nos coloca relativamente à questão da resposta no serviço de urgência e dada a necessidade que temos de otimizar os recursos. Efetivamente, pugnar por um bom serviço de urgência passa, em minha opinião, muito pelo modelo dedicado, com equipas especializadas e dedicadas com um determinado perfil e competências, formação. Isso, digamos assim, será seguramente uma grande mais-valia, porque os resultados estão à vista, como o professor Artur Paiva teve a oportunidade de nos demonstrar. Melhoria de produtividade, redução de custos, melhoria na resposta assistencial, melhoria em termos de qualidade e libertar outros profissionais para outras atividades também relevantes. Obviamente, qualificar o serviço de urgência é muito mais para além de qualificar do ponto de vista tecnológico,
do ponto de vista do acesso a meios complementares de diagnóstica e terapêutica, é muito qualificar os nossos recursos humanos, em termos de experiência, em termos de formação. A questão da liderança é efetivamente fundamental, a capacidade que temos no serviço de urgência, ter alguém capaz de mobilizar e toda a equipa, digamos assim. Um aspecto muito importante também que foi falado foi a questão da estabilidade. De facto, num serviço em que a pressão já é tão grande, se não temos estabilidade dentro da equipa, não conseguimos dar resposta. É importante discutirmos a questão da melhoria das condições de trabalho de todos os profissionais que trabalham no serviço de urgência, seja ela em termos de remuneração acrescida, como aqui foi tão bem referido, seja ela, digamos, a outros níveis. Eu penso que aproximar, por exemplo, a filosofia do Centro de Responsabilidade Integrada ao modelo de serviço de urgência, e hoje temos modelos, bons sistemas de informação, em que é possível, e a experiência do São João é muito demonstrativa disso, é possível, inclusivamente, nós termos um modelo de incentivos associado que possa associar o desempenho e um determinado modelo de remuneração aos profissionais, aí, digamos assim, elencado. Obviamente que aquilo que temos hoje em dia é uma enorme escassez de recursos humanos, uma dificuldade muito grande de termos... de não dependermos de prestação de serviços. Eu dou o exemplo no centro hospitalar onde trabalho, nós temos uma urgência médico-cirúrgica e 2 urgências básicas e temos apenas 18 médicos pertencentes ao mapa do serviço de urgência, digamos assim. Portanto, esta dependência de prestação de serviços não é salutar, como é óbvio, pessoas não qualificadas, com horários incertos e que, portanto, não oferecem uma mais-valia do ponto de vista do vestir a camisola, que é aquilo que se propugna num serviço de urgência. Por outro lado, eu gostaria também de referenciar um aspecto que foi aqui falado, que é a questão da necessidade da autonomia de gestão. De facto, a capacidade que os gestores deveriam ter no sentido de captar recursos, de poder premiar. Hoje em dia está-nos completamente vetada, digamos assim, essa possibilidade. A questão da regulação do estatuto, da formação e carreira pela Ordem dos Médicos, acho extremamente importante também, que foi aqui elencado. Eu só, para terminar, eu gostaria de vos dar aqui uma pequenina nota da minha experiência no centro hospitalar. Em 99, o Hospital São Sebastião, como penso que todos se recordam, foi a primeira experiência de um hospital público, com gestão pública, gerido com regras de natureza empresarial. E nasceu, de facto, com um modelo de equipa dedicada, que resultou muito bem, porque efetivamente foi possível ter pessoas com um determinado perfil. Não tínhamos só médicos especialistas, tínhamos um conjunto de médicos especialistas e médicos sem especialidade, mas que foram adquirindo essa competência e essa curva de experiência, digamos assim, e foi possível ter excelentes resultados ao nível da consulta, ao nível da atividade cirúrgica, ao nível do apoio ao internamento. Ainda hoje é o hospital que tem uma das melhores demoras médias a nível nacional, e isso já na sua gênese nasceu, de facto, pela dedicação que os profissionais dos serviços tinham nas especialidades e eram chamados à urgência numa lógica de consultadoria. Obviamente que logo ao fim de pouco tempo, com 500 atendimentos dia e com um quadro, na altura, bastante mais reforçado do que o atual, começamos a perceber que tínhamos dificuldade de captar recursos humanos para o serviço. Tivemos durante alguns anos um protocolo com a Sub-Região de Saúde de Aveiro, em que foi possível médicos dos centros de saúde disporem de um tempo de trabalho no nosso serviço. Esse protocolo acabou também por cessar e, portanto, hoje em dia estamos numa situação em que evoluímos, passamos de um modelo de equipa dedicada para atualmente um modelo misto, digamos assim, muito dependentes da prestação de serviços. É certo que, entretanto, em 2015, nós iniciamos um processo de reestruturação do nosso serviço de urgência, na medida em que tínhamos uma dificuldade grande em termos da resposta, em termos de tempos de resposta aos nossos utentes, e iniciamos um projeto que está em curso, que tem a ver com a implementação de uma metodologia Lean no serviço de urgência e que permitiu obter bons resultados. Portanto, os objetivos macro, só para finalizar, eram a melhoria da satisfação dos nossos utentes,
a melhoria da motivação da nossa equipa do serviço de urgência, a sua polivalência. Isso foi possível também apostar muito nessa questão da polivalência, nomeadamente em termos de formação. E, simultaneamente, foi possível, com esse modelo, percebermos que, a partir do momento, não há soluções iguais para todos os hospitais, obviamente não têm problemas iguais, mas, efetivamente, parte também de nós fazermos alguma coisa para inverter a tendência. Portanto, eu reforçaria da forma como sei, que é a autonomia de gestão para os hospitais. E, de facto, assisti à implementação do modelo e aos resultados positivos, mas também ao início da degradação da relação do hospital com o centro de saúde, e julgo que foi aí que começou a degradação do serviço de urgência e da afluência à urgência. Portanto, um modelo que tinha funcionado numa articulação perfeita e clara entre o hospital e o centro de saúde, como diz, com a utilização de horas por parte dos médicos de medicina geral e familiar no centro hospitalar, no Hospital de Santa Maria da Feira, e à medida que esse modelo foi-se perdendo a articulação, a ligação e com a degradação depois dos tempos de atendimento. Sim, houve de facto, como dizia muito bem, uma, digamos, inversão, porque a filosofia, nós temos que repensar muito aquilo que é o papel e a missão do serviço de urgência, e efetivamente começou a haver uma afluência de utentes ao nosso serviço de urgência por questões que não eram efetivamente do foro desse mesmo serviço. Eu há bocadinho não referi, mas nós também tínhamos esse modelo de incentivos também existiu nestes primeiros anos de funcionamento do hospital e acho que também desse ponto de vista também era importante porque permitia um retorno para com os profissionais relativamente à forma como o seu trabalho está a ser executado. Das coisas que eu hoje, ou das muitas coisas interessantes que eu hoje ouvi, há pouco o professor Luís Campos a dizer que nós atribuímos pouca importância à variabilidade. Na realidade, grosso modo, os problemas são os mesmos por toda a parte. Até conseguimos não é inventar, que não é uma palavra muito bonita, mas conseguimos identificar um conjunto de soluções. O problema depois é adequar as soluções à nossa realidade e existe uma pleia de hipóteses, mas efetivamente o que é que eu vou fazer com essas soluções na minha realidade é que é o busilis da questão. E efetivamente aquela máxima de adotar em vez de adaptar em vez de adotar é um bom princípio. Por exemplo, deixem-me partilhar a nossa experiência. Há pouco perguntavam-me antes desta sessão se nós tínhamos equipas dedicadas e eu respondi que eu só já gostava de ter um diretor de serviço de urgência. E, contudo, o nosso serviço de urgência funciona, tem vindo a melhorar sistematicamente e de uma forma sustentada os números em termos de tempos de espera, nomeadamente o tempo de espera total do doente na urgência, em termos de reclamações, em termos de grau de satisfação e isto consegue-se, não é muito mérito do Conselho. Os Conselhos servem para agilizar ou dificultar a vida, às vezes. É dos profissionais em causa. Concretamente, o papel dos chefes de equipa, que o Zé Artur não abordou aqui, mas provavelmente na realidade do Hospital São João não tem tanta importância como num serviço de urgência como o nosso, em que não tem modelo especificamente alocado, em que o papel do chefe de equipa é fulcral. E sei que em termos de carreiras médicas até há funções específicas há responsabilidades específicas para a chefia de equipa, mas também não há muito mais a oferecer a essas pessoas, para além de muito aborrecimento, muito trabalho, acrescidamento ao trabalho que já têm integrando a equipa de urgência. E, por outro lado, conseguimos fazer uma coisa dentro da incapacidade de autonomia, que é dentro da equipa dos prestadores de serviço, nomeadamente de médicos de medicina geral e familiar, conseguir começar a fazer alguma seleção mediante o cumprimento de um conjunto de requisitos que nós impusemos. Isto é, se os profissionais, se os médicos cumprissem um X número de horas previamente estipulados de urgência, se fossem a formação organizada até pela equipa da urgência, se não tivessem queixas no Gabinete do Tempo, do Gabinete do Cidadão, tinham um acréscimo dentro daquilo que nos é possível pelas limitações impostas.
E, efetivamente, isso foi das medidas que nós conseguimos implementar e que tem vindo a sustentar as melhorias na urgência. As reclamações baixaram imenso, os tempos de espera diminuíram também significativamente e conseguiu-se, sobretudo nesta situação, de não termos direção de serviço de urgência. E depois há um outro conjunto de medidas, por exemplo, aquela questão do fast track da sala dos verdes e dos azuis. Nós fomos um dos hospitais em que fizemos isso e depois tive que ir responder à Ordem dos Médicos porque é que tinha feito isso. É um bocadinho anacrónico, mas é a realidade. Portanto, o mais difícil é ver, dentro das medidas que existem e que estão descritas, o que é que se adapta à nossa realidade. Outra hipótese, por exemplo, fala-se, e tem com toda a justificação, das camas partilhadas, não haver serviços físicos fechados nos hospitais. Se calhar há instituições como a nossa em que se calhar justificava-se os serviços serem fechados, que era para as pessoas poderem ser responsabilizadas. Porque a questão da autonomia, o outro lado, é a responsabilização. E não tendo autonomia, as pessoas também não podem ter grande responsabilidade, embora seja pedida naturalmente. Depois foi falar também um pouco, ou falou-se também já da iliteracia. Eu sou neonatologista, pediatra e, portanto, nós temos a mania da pedagogia. E, efetivamente, demora tempo no serviço de urgência explicar que, em primeiro lugar, a situação que se está a atender não deveria ter recorrido lá e sobretudo, que a pessoa, se calhar, não pode ter aquilo que queria, que é ou um antibiótico ou um meio complementar de diagnóstico. Mas isto é papel de todos nós, até vulgares cidadãos, no nosso dia-a-dia. Eu acho que não tem que haver um perfil para o serviço de urgência, ou seja, uma coisa é a capacidade para verdes e azuis, que são 40% a 50% dos doentes, amigdalites, gastroenterites, infecções urinárias, e outra coisa é ver os verdes, amarelos e os laranjas, os vermelhos e os amarelos. E, portanto, isso exige um outro tipo de perfil e outro tipo de competências. Eu lembro que o serviço de urgência é o serviço do hospital onde ocorrem mais erros médicos. Se forem estudar a epidemiologia do erro médico, é o serviço de urgência onde elas existem. A gente precisa de gente competente, sensata, no serviço de urgência, porque, de facto, as situações que aparecem, às vezes, uma dor no peito, pode ser um aneurisma dissecante, pode ser uma pleurite, pode ser um infarto, pode ser não sei o quê, e depois, se nós temos gente pouco capaz e pouco competente, este doente é enviado embora e para à porta do hospital. Portanto, temos que diferenciar e, provavelmente, aquilo que temos que fazer é termos um centro de atendimento de doentes agudos não urgentes, onde, de facto, os médicos de medicina geral e familiar podem estar, mas para as outras situações nós precisamos de ter gente competente. E eu acho que a medicina interna é a especialidade mais preparada para ver estas situações. Eu só gostava de acrescentar uma coisa, isto a propósito das equipas dedicadas e agora aquilo que foi dito sobre os erros, etc. Primeiro, dizer que tudo o que foi dito por Dr. José Artur Paiva é inteiramente verdade e concordo plenamente. Mas há algo que pode ser reforçado, que é, para além da ciência, que existe evidência, que assim reforça o argumento, há uma coisa que é senso comum. Nós não conseguimos pegar em nenhum projeto, seja qual ele for, se não tivermos uma equipa de gente que acredita, que está motivada e que trabalha de uma forma colaborativa para atingir o mesmo objetivo. Isto é básico. É difícil compreender porque é que, às vezes, é tão difícil as instituições perceberem que isto também tem de acontecer no serviço de urgência. Sobre aquilo que agora o Dr. Luís Campos disse a propósito do erro. Bom, como é que nós transformamos a realidade que às vezes temos, não vou dizer que é a realidade de todos, mas é a realidade de alguns, que é ter um serviço de urgência onde é uma amálgama de gente, agora vou falar dos médicos, uma amálgama de gente que ou não quer estar lá, porque este não é o meu serviço, não é a minha praia, obriga-me a estar aqui de vez em quando. Está lá porque até ganha talvez umas horas extra, mas também não está motivado muito para estar lá.
Depois também tem os internos sozinhos, porque cada vez estão mais sozinhos, eu digo que são jovens, não conseguem ter capacidade de decisão, pedem mais análise e vão gerindo os doentes à espera que alguém decida. E depois os tarefeiros todos, desculpe o termo, mas às vezes parece o gangue de multibanco, porque andam de banco em banco, não é? Fazer múltiplos turnos aqui e acolá, mas na realidade também não têm capacidade resolutiva. Claro que depois há erros, claro que depois há tempos excessivos, porque não há capacidade de decisão. Ora, como é que nós passamos disso para aquilo que nós advogamos, que é a qualificação, que é o rigor, a disciplina, a equipa dedicada? Isto tem muito a ver com o quê? Tem a ver com dignificar aquele trabalho, para poder atrair quadros diferenciados que possam dizer: este é o meu serviço e a minha vida profissional. E tem de resolver o problema de hoje, porque amanhã estou cá outra vez e tenho de gramar com esta disfunção. Por isso, se nós conseguimos motivar pessoas para abraçar um projeto e estar nesse projeto com outras pessoas que têm a mesma visão, chamem-lhe a isso uma equipa dedicada. Se conseguimos dar-lhes prestígio, não é o indivíduo que não entrou para a especialidade, não é o indivíduo que enfim, não teve a sorte de fazer aquilo que queria na vida e então tem de arranjar emprego e ficou por ali, então às vezes põe-se o rótulo, não é? Se nós conseguimos dar especialização, e eu acredito que é preciso especialização, não apenas pela especificidade da coisa, mas também por causa do prestígio. Se lhes damos carreira, claro que vai haver gente que vai aderir a este projeto. E claro que vão sentir-se prestigiados como qualquer outra especialidade, como qualquer outra área de trabalho, e os resultados vão-se ver. Por isso, parte do segredo aqui, ok, podemos dizer que é importante dar dinheiro. É evidente, money makes the world go round, sempre foi e sempre será. Contudo, eu acho que parte do problema aqui não é tirar dinheiro à coisa. Já agora estamos a falar em coisas, não é? Parte do problema aqui é perceber psicologia. As pessoas gostam de pertencer. As pessoas gostam de pertencer a um gangue, a um grupo. Gostam de ter prestígio para pertencer a esse grupo. Por isso, aquilo que nós temos de fazer é com que ser parte de uma equipa dedicada é prestigiante, aliciante, por um quadro diferenciado, seja qual for a especialidade base, internista ou outra. Enquanto assim não for, não vamos ter equipas dedicadas reais. Vamos ter algumas pessoas que possam passar lá o seu tempo do seu horário semanal. Mas, na realidade, não temos equipas. Por isso, parte do que está aqui em jogo, só para resumir, não é necessariamente pagar mais, não é necessariamente gastar mais, é criar condições de respeitabilidade, dignidade, de prestígio, de diferenciação nas pessoas que se dedicam a esta área. E aí vamos ter as cabeças que conseguem decidir, além de empatar, pedindo mais análise e esperando por alguém o sénior chegar para decidir. Aí vamos ter suficientes quadros a dedicarem-se a esta matéria, por não estamos dependentes dos tarefeiros e das empresas para assegurar a escala. Porque, acabo dizendo isto, o grande problema que está aqui em causa é que nós estamos a gerir as urgências em função da necessidade de aguentar com a escala. Nós precisamos de gerir as urgências em função de equipas dedicadas para podermos ter escola, além de escala. E cito José Ortega y Gasset a propósito de remunerações que têm a ver com a urgência: pouco se pode esperar de alguém que só se esforça quando tem a certeza de vir a ser recompensado. Eu tenho uma teoria que não é do Ortega y Gasset, mas pode ser citada do Dr. Delfim, que é que nós exercemos mal aqui, num determinado país, aquilo que não temos na nossa língua natal. E por exemplo, benchmarking não dizem em português. Fazemos mal, não é? Mas para dar um exemplo desta coisa do chefe de equipa, num modelo dedicado, há uma equipa que é do serviço, a equipa de serviço. E depois nós pomos lá uma pessoa que é de fora do serviço, que é o chefe de equipa. Esquisito. Porquê é que eu faço isso? Não é? O que é que faz realmente? Quais são as grandes decisões de um chefe de equipa? Deve ter havido aqui, pelo menos vejo aqui pessoas que fizeram várias vezes chefe de equipa. Eu procurei sempre não fazer, fiz muito poucas vezes, porque não compreendia o que me era requerido. Eu acho que o chefe de equipa é um pouco o árbitro entre a urgência e o resto do hospital. E um árbitro entre
os hospitais referentes para o hospital que está a receber, certo? O Xavier disse-me que o que tinha lá em Belviche era jefe de guardia. Jefe de guardia é, na etimologia da palavra, o chefe de todas as pessoas que estão de guarda. É os de urgência, mas são os residentes. Nós temos um conceito de chefe de equipa que é aplicado a um momento da vida hospitalar em que só estava acordado as pessoas de urgência. Os outros profissionais estavam a dormir em casa. Agora todo o hospital está acordado toda a noite. Portanto, nós o que precisamos é de alguém que regule o trânsito, o fluxo, as decisões dentro do hospital e dos hospitais referentes para o nosso, mas que represente o total do hospital. Está a falar mais do gestor do internamento. Sim, e menos de um chefe um gestor hospitalar, um gestor clínico do hospital, às horas em que o Conselho de Administração, e nomeadamente o diretor clínico, sabendo que o diretor clínico está sempre alerta, é uma coisa que eu queria declarar aqui, mas que às vezes tem tendência a adormecer, e é natural, quer dizer. E, portanto, o que nós precisamos é desta ideia do jefe de guardia. O chefe de equipa de urgência, quando eu quero resolver um problema específico do meu serviço, ainda para mais, reparem, quando o rate limiting step principal dos nossos serviços de urgência é alto-hospitalar, não é o internamento, não é a admissão, é alto-hospitalar. Aliás, o Xavier disse isso muito bem na palestra, quer dizer, eu quando tenho dificuldade de internar doentes, vou atuar nos pisos, não vou atuar na urgência, valha-me Deus, o critério clínico de internamento é o que é. Portanto, esta ideia do chefe de guarda parece muito mais fascinante e parece até ser uma boa bissetriz para aquele debate que eu e o Dr. António Marques aceitamos fazer com muito gosto no vosso hospital ou com a vossa equipa sobre pró e contra chefe de equipa. Eu acho que chefe de equipa não, mas chefe de guarda, compro a ideia.